Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, aqui mais um vídeo, rapaziada, no canal Forigo Fute. Hoje mais um vídeozão de cartola pra vocês, mais um vídeozão aqui, passando dicas, montando o time, falando também da última rodada, então simbora. Fala da última rodada primeiramente, só deixa eu ver se tá gravando, então bora, que bora. Vamos começar aqui a última rodada, tá? Patrimônio subiu cerca de 3, se eu não me engano, tá? Estamos subindo aos poucos, voltamos, um patrimônio legal pra última e vai dar pra comprar os nossos jogadores que a gente tanto quer nessa rodada, isso que é o mais importante, tá? E eu vou mostrar meu time alternativo, porque meu time alternativo mitou. Se nesse eu não mitei, o time alternativo tá voando, gente, é impossível isso, cara. Eu tô acertando tudo no alternativo e aqui no principal tô trocando as principais peças que estão mitando. 64 pontos foi a pontuação nossa na última rodada, tá? Nossa pontuação foi boa, tá? Não tivemos alguns jogadores, mas nossa zaga foi bem, né? Tivemos 3 jogadores pegando SG, os jogadores do Flamengo não pegaram, mas como eu falei na última rodada, os jogadores do Flamengo era mais porque não tinha opção com o dinheiro que eu tinha. Então os jogadores do Flamengo na zaga era a opção mais, tipo, minimamente segura, porém não aconteceu, né? Acabou tomando gol e não fez com que a gente pegasse o SG com os dois. No meio de campo, nosso meio de campo foi mal, né? O De La Cruz foi muito bem, porém Aníbal e Sarpa foram mal, né? Lembrando que o Aníbal entrou porque o Veiga não jogou. E se a gente tivesse o Eric no banco, vocês iam ver o que ia acontecer. Ia vir mais 20 pontos à conta, né? Mas a gente botou o Aníbal, então acontece. Né? Mas o Scarpa e o Aníbal foram mal, o Veiga não acabou nem jogando. E nosso ataque ficou Endrick, Flaco Lopes e Canóbio, tá? O Lopes não jogou, o Estevão tava no banco, não começou jogando, mas entrou e meteu o gol. Então, 11 pontos foi o nosso craque do ataque, tá? Foi muito bem diante do Cuiabá. Eu falei dele também que era uma opção boa, né? Então, ele ainda acabou indo bem. O Canóbio realmente saiu machucado, se eu não me engano, de novo, ou foi substituído. E o Endrick realmente daí não conseguiu desempenhar tanto, mas ainda fez 5 pontos, né? Nosso banco realmente, né, como vocês estão vendo, Veiga e Flaco Lopes, né, não jogaram e saíram do time. Vamos para a próxima rodada, só deixa eu primeiramente aqui ir no início, para não mostrar o time, né, para não ter a chance de mostrar o time, né, porque fica salvo, né, então vamos aqui. Vamos mostrar o time alternativo pra vocês como que foi. Só 113 pontos, tá, rapaziada? Nosso time alternativo mitou, né? Eu fui com uma zaga bastante do Palmeiras e do Atlético, né? Eram os melhores SG. Coloquei o Piquerez de capitão pela irregularidade dele, né? Foi muito bem. Né? Acertamos no Esquivel também, que meteu assistência. Esquivel era uma boa opção, né? O Kaique eu acho que foi até melhor que o Gamarra, mas o Gamarra pra mim foi mais pelo custo, tá? O Murilo foi bem, e daí nosso meio de campo mitou, né? Com o Eric de la Cruz, o Estevão no ataque, e eu botei o Romero e o Hendrick com o Abel Ferreira, tá? Então, nosso time alternativo fez 119 pontos, patrimônio tá 11 cartões a mais que o time titular nosso, então, olha, tá complicado pro nosso time titular, o time alternativo tá mitando, o time titular tá faltando, tá? Mas vamos falar de goleiros? Os goleiros, pra mim, tem algumas boas opções. Eu acho que o Everton, diante do Atlético Paranaense, eu acho que é viável, o SG do Palmeiras. Mas o Atlético é um dos melhores times do campeonato até aqui, consegue fazer gols, então eu vou deixar passar o Everton nessa rodada. Vou ter um jogador, sim, do Palmeiras, porém não vai ser o goleiro. Tá? Opções boas pra mim, no gol tem poucas, tá? Eu já deixando claro, tem poucas. Eu acho que dá pra ir de Marcos Felipe pra tentar arriscar nesse Bahia, porém acho arriscado. O Bragantino é um time que faz gol sim. E pra mim as melhores opções, infelizmente, estão aqui pra baixo. Pra mim as melhores opções são Rafael, Léo Jardim, Rossi e talvez o Anderson, tá? Pra mim são as 4 melhores. Não por unanimidade, porque por causa aqui dos confrontos é os que mais tem. Mas tem facilidade na teoria. E o meu goleiro vai ser o Rafael pela confiança, que eu prefiro a zaga do São Paulo do que a zaga do Vasco, do que a zaga do Flamengo, que tá tomando muito gol, e do que da zaga do Cruzeiro. Então eu vou indo com o Rafael, tá diante do Fluminense, que não tá bem das pernas, jogou muito mal contra o Colo-Colo, fez um gol, achou um golzinho, mas jogou muito mal, né? Então o Rafael, vou tentar pegar esse SG do São Paulo em casa, o São Paulo no Morumbi é sempre muito forte, já teve 2 SGs e 7 defesas, vou tentar catar o Rafael, e que tá desvalorizado, então mais fácil ainda de valorizar. Vamos com o Rafael, vai dar dinheiro certinho, mas olha, eu acho que o Anderson desses 4 aqui junto com o Rafael é o melhor, tá? O Léo Jardim também é bom, mas eu tô nessa dúvida aí do SG do Vasco, não tô nem um pouco confiante. O Vitória tá marcando gols, né? Só que o potencial do Léo Jardim é você não negativar, porque o Léo Jardim ele sempre faz defesa, tem 20 defesas em 5 jogos. Porém, acho arriscado ir com o Léo Jardim, mas é uma opção sim, tá? Dos 4 aqui, o que menos prefiro é o Rossi, essa zaga do Flamengo não tá conseguindo desempenhar, tá? Laterais, nosso primeiro lateral vai ser o lateral mais caro da rodada. É o Piquerez. Primeiramente, a gente vai filho de dúvida, que eu esqueci, no goleiro não precisa, né? Mas aqui tem que ter. O Piquerez é muito regular, né? A pior pontuação dele foi 4,50. Então tem que ter o Piquerez, não tem muito mistério, mesmo que o jogo seja difícil, o Piquerez vale a pena o investimento. Aí outras opções de laterais. Dá pra você manter o Esquivel? Até dá, mas é arriscado, tá? O Palmeiras é bem mais favorito que o Atlético, e jogando em casa, então, bem mais, né? Só que é na Arena Barueri, tem que contar isso, tá? Mas pra mim não muda tanta coisa na questão do confronto, tá? Mas que vai sim interessante. E daí, pra mim, aqui tá meu segundo lateral. Ou é Marlon ou é o William, mas pra mim acho que não tem muito mistério. O William faz uma temporada melhor de questão de cartola, tá 4,50 na última que jogou, tá? Tá tendo mais regularidade. O Marlon não tá conseguindo ter essa tanta regularidade do William, tá? Então eu vou estar com o William diante do
Atlético Goianiense, tá? Outros laterais que dá pra ir também. Eu acho que o Ayrton Lucas contra o Corinthians também eu acho que é viável. Dá pra você ir pela questão ofensiva do Ayrton Lucas, tá? É um cara que vai bastante pra frente. Você tem o Hugo desvalorizado por causa do pênalti. Eu acho que pode ser interessante diante do Fortaleza, tá? O Hugo é um cara bem regular. Só nesse último que não conseguiu, né? Perdeu o SG e ainda fez o pênalti, tá? Então o Hugo eu acho interessante sim. Olha o Igor Vinícius que eu falei que eu não ia colocar pra colocar o. Pra colocar o. Colocar o. Esqueci quem, né? Meu lateral, o Wesley. Né, o Igor Vinícius meteu uma assistência, né, e perdeu 2 gols ainda, deu bola na trave, se não me engano, né? Então, né, infelizmente, não colocamos o Igor Vinícius, botamos o Wesley e o Igor Vinícius foi muito bem, tá? Tem o Vinha também, vou até observar como que tá jogando o Vinha com o Ayrton Lucas, se o Vinha tá na direita, não tá em dúvida agora, é Ayrton Lucas ou Vinha. Então, se o Vinha jogar, eu acho até prefiro na frente do Ayrton Lucas, tá? O Vinha é mais cartola que o Ayrton, na minha opinião, até na época do Palmeiras o Vinha era muito forte de cartola. E daí tem os laterais do Vasco também, que são opção interessante, né? O Lucas Piton e o Paulo Henrique. O pessoal tá indo com o Lucas Piton pela questão ofensiva do Piton, mas porém não vou estar indo com ele, mesmo que acho que um jogo que é interessante para ele participar da questão ofensiva. O SG eu já não tenho essa confiança toda, né? Mas eu vou acabar indo com os dois laterais que me entregam mais chances de SG e também de regularidade do que o Piton, tá? Zagueiros, o Gustavo Gomes está sendo um dos mais escalados. Eu acho que é sim interessante o Gustavo Gomes pela regularidade do Gomes e do Palmeiras na questão do saldo de gols. E tem a bola parada do Gomes. Então é interessante sim por causa disso. Porém, eu vou acabar deixando porque é um jogo mais complicado. Eu já vou ter o SG do Palmeiras com o Piquerez. Acho interessante. Uma apostinha minha pra zaga vai ser o Alan Franco, que eu até falei na última rodada que o Alan Franco é interessante. E ele fez menos 0,40. Mas as duas primeiras ele fez 3 desarmes em 2 jogos, tá? 3 desarmes em cada jogo. Né? 9, 10 e 9, 20. Então se pegar esse dia contra o Fluminense, pra mim é uma ótima opção. Vou estar indo com o Alan Franco, tá desvalorizado, tá mais barato que o Gomes também. Vou estar indo com o Alan Franco, tá? Essa é a nossa primeira opção pra zaga. O Arboleda também é uma opção interessante? É, também é uma opção interessante, tá? Um cara legal, um cara que tem regularidade de se pegar SG, é bem interessante, né? Quando pegou fez 6,40 e 6,10, 7,10. Né? Aqui quando não pegou, 2,40, 2,40 e 2,90, tá? Então interessante sim. O pessoal está indo com o Léo Pereira. Eu não vou ir com o Léo Pereira, tá? Eu vou ir com um jogador do Flamengo também pela questão do SG. Não tá sendo fácil pegar um SG na zaga nesses confrontos, então eu vou saindo com o Fabrício Bruno por ser mais barato, né? Pra mim a bola aérea do Fabrício Bruno é boa, é claro. O Léo Pereira tem a questão da cobrança de falta, que ele bate às vezes, porém com o De La Cruz em campo, acho que não deve bater, tá? Então vou ficar com o Fabrício Bruno nessa ocasião, tá? Além disso, também tem o Ferrarese que meteu gol na última rodada, tá? Mas pra mim o Arboleda e o Alan Franco na frente do Ferrarese. E aqui pra baixo aí realmente não tem opção pra você colocar, tipo, então é um zagueiro do Flamengo, sim ou não. Se você, claro, tem dinheiro, eu acho que o Gomes é interessante assim pra fechar as zagas junto com o Alan Franco, na minha opinião, tá? Então pra mim é interessante, tá? Vamos pro meio de campo, vamos botar o fio de dúvida na tela, que tem jogador bom no fio de dúvida, hein? Tem jogador bom no fio de dúvida, tem a Rascaeta, mas nosso primeiro meio de campo vai ser o De La Cruz. A regularidade do De La Cruz tá impressionante, tá? Tá muito bem, tá metendo gol, tá dando assistência, tá desarmando. Vou ter que ter o De La Cruz de novo, mesmo que esteja caro, mesmo que esteja valorizado. Não tem como deixar de fora o De La Cruz nesse confronto, tá? O nosso segundo meio de campo, olha, gente, tem algumas opções boas. Acho que o Veiga é uma opção sim interessante, porém vou deixar de fora, não tá estourando a pontuação. É claro, fez 2 gols contra o Liverpool do Uruguai agora, na Libertadores. Porém, dei a questão do lei do ex, porém vou deixar o Veiga de fora por enquanto, tá? Eu tenho outras opções de meio de campo que eu estou preferindo. Uma delas é o próprio Matheus Pereira. Eu vou falar dele, depois eu volto a falar de Arrascaeta e outras opções, tá? Vou estar com o Matheus Pereira, na última rodada fez 16 e 18, tá valorizado sim, tá? Mas é uma opção sim interessante, é um cara que tá jogando mais ofensivamente. Até que numa prova de jogo 10 News ele tá jogando de atacante. Não acho que vai acontecer isso, tá? Eu acho que até o Rafa Silva joga mais avançado do que o Matheus Pereira. Porém, o Matheus Pereira é a referência do Cruzeiro. Enquanto o Atlético Goianiense tá muito mal, vou estar com o Matheus Pereira sim, tá? O pessoal tá indo de Everton Ribeiro, tá? Acho sim interessante, tá tendo uma regularidade muito boa. Porém, eu vou ter um outro meio campista no time, tá? Nosso outro meio campista está aqui embaixo, Mateuzinho, 8,40 contra o São Paulo, tá? Se eu não me engano, ele deu assistência, tá? Mas é um cara que tá sendo muito regular, tá fazendo boas pontuações, 4, 15, 90 e 8,40. Então, quando sai gol do Vitória, passa pelo Mateuzinho quase sempre. E é um cara que também tem desarme, tem assistência, é o cara da bola parada. Vou saindo com o Mateuzinho porque eu acho que vai ser um jogo bem aberto entre os dois times, tá? Então, por enquanto, estou fazendo essa apostinha no Mateuzinho, eu acho que pode pintar outro meio campista, né? Se sobrar dinheiro também, se a gente mudar o time. Mas por enquanto tá bem encaixado com o Mateuzinho no time, beleza? O Arrascaeta é uma boa opção? Acho que sim, tá? Acho sim interessante, porém o De La Cruz é uma fase muito boa. Eu acho que você não vale a pena você dobrar o Flamengo em questão de Rascaeta e De La Cruz no meio de campo. Você perdeu um Matheus Pereira, você perdeu um Rafael Veiga, você perdeu um próprio Mateuzinho, se você quiser ir nessa aposta junto comigo, tá? Mas pra mim o Rascaeta é interessante sim, mas eu deixaria esperar porque ele também tá em dúvida, né? Vai destacar que ele tá em dúvida. Não é também certeza que o Rascaeta joga, ele tá em dúvida junto com o Gerson. O Bruno Henrique tá em dúvida com o Luiz Araújo, o Alan tá em dúvida com o Gerson, né? Então
tem algumas opções que estão em dúvida, então você tem que ficar de olho nisso diante do Corinthians, tá? Então você tem que ir nos mais certeiros, porque tá difícil. Eu tô perdendo muito jogador por causa das prováveis escalações e que não tá acontecendo, tá? Então tá complicado. Mas aqui outras opções de mid-camp, bati aqui. Acho que o Richarlison também pode ser interessante, tá? Mas daí eu prefiro o Veiga pela questão ofensiva. Tem o Cauli também, que é uma aposta que nem o Everton Ribeiro, só que o Everton Ribeiro tá sendo mais regular. Porém o Cauli às vezes estoura na pontuação, então vale deixar destacado, tá? O Alisson também é um cara regular, mas acho que não vale pro meio de campo, tá? Acho que prefiro outros jogadores. E aqui pra baixo tem o Lucas Romero também, tá? Que tá com 11 desarmes em 3 jogos, vale a pena destacar isso. Se você tá em dúvida no meio de campista, que é um cara de desarme, o Lucas Romero é um jogo que tem potencial até pra fazer o gol, tá? Então bem interessante. Tem o próprio Caio Alexandre também diante do Bragantino, deixa eu ver se tá certinho. Diante do Bragantino, tá? O Caio Alexandre é um cara regular, sempre faz alguma pontuação ou outra, então também interessante. E daí eu acho que a gente fica por isso, tá? Eu não arriscaria em outras opções por enquanto, acho que pra mim tá boas as opções que eu passei pra vocês no meio de campo, tá interessante, beleza? Nosso meio de campo vai fechar com Matheus Pereira, Mateuzinho e De La Cruz. Nosso ataque, vamos fazer o arroz com feijão, tá? Eu vou fazer o arroz com feijão dessa rodada, acho difícil você sair desse ataque. Acho que é claro, você pode vir com o Luciano diante do Fluminense, se não me engano, o Luciano ainda passou pelo Fluminense, tem a questão do lei do ex. E eu falei do Luciano na última rodada, foi o cara que mais pontuou junto com o Eric. Eu falei dele, tava afim de colocar ele, não coloquei, e foi muito bem, né? Impressionante, acertei, passei a dica certa, dica que eu acho que pouca gente foi com o Luciano, dica de falar do Luciano, falei e o Luciano foi muito bem, né? Então, o Luciano era uma aposta minha, acabei não colocando, mas foi muito bem. Acho que, cara, é muito difícil você não ir com o Verratti. Acho muito difícil mesmo. É um cara que, quando mete gol, estoura. Aqui, nesse jogo que ele fez 0,20, ele perdeu um pênalti, então ele poderia ter vindo 3 rodadas marcando. É um cara que finaliza bastante, né? E é um confronto que é, sim, favorável pro Vasco, né? Jogando em casa contra o Vitória. Acho que ainda assim um jogo aberto. Tá? O Vitória não é um time tão ruim, tá? E o Vasco também não conseguiu engrenar, assim, não conseguiu dar tranco no campeonato ainda, tá? Mas vou indo com o Verratti porque é difícil você não ir com ele, tá? Nosso atacante vai ser o Pedro também, gente. Não tem muita opção de atacante. Eu acho também difícil de diferenciar. E o Pedro é um cara que entrega pontuação, é o cara do pênalti também, do Flamengo. É muito interessante, é um cara que finaliza bastante também. É o homem de referência. E quanto o Corinthians eu sei que o Corinthians melhorou, porém o Corinthians ainda não é tudo aquilo. E o Flamengo contra o Corinthians geralmente joga bem. E o Tite tem que mostrar resultado. Então eu acho que o Tite vai ter que fazer esse Flamengo jogar bola de um jeito ou de outro, tá? E nossa terceira opção vai ser o Endrick. Meteu gol ontem contra o Liverpool, tá? Cara que é muito regular, né? 3,70, 4, 4,40, 5,40. Aqui negativou, mas é um cara que finaliza muito, é um cara que recebe muitas faltas, chama o jogo pra ele, pega a bola, vai pra cima, então a chance de fazer um gol é grande. Enquanto o Atlético Paranaense, se não me engano, ele já tem 2 ou 3 gols, tá? Então é um cara que gosta de marcar o gol no Atlético Paranaense, tá? Então é interessante sim o Endrick nessa rodada. Temos outras opções, tá? Até falei do Bruno Henrique na última rodada, meteu o gol, né? Acho que até o Bruno Henrique se jogar é uma opção interessante. E daí aqui pra baixo realmente começa a ficar mais complicado. Você não tem tantas opções no ataque nessa rodada. Eu acho que o Rafa Silva é uma boa aposta nesse confronto, tá? Tem 2 gols, é um cara que tá indo bem, tá sendo regular também na pontuação. Acho o Rafa Silva interessante nesse confronto, tá? Falei do Jefinho também, impressionante. Como falei eu falei de uns 3 atacantes que foram bem: o Jefinho, o Bruno Henrique e o Luciano, né? E eu não botei nenhum dos 3, cara. E os 3 foram muito bem, mano. Eu falei dos 3 como opção e não botei nenhum dos 3, né? Impressionante, tá? Mas o Jefinho, nessa rodada eu deixaria passar, tá? Não iria. Mesmo que ele seja bem regular, mas eu não iria com ele não, tá? O Lázaro, se jogar, é uma pessoa interessante, tá? O Lázaro tá jogando bem, tá metendo gol, é um cara que vai pra cima mesmo, um cara interessante, tá? Ficaria de olho. O Flávio Lopes acho que não joga, tá? Vou até conferir a escalação do Palmeiras pra vocês, né? Tá dando que é Hendrick, Lázaro e Estevão, tá? Eu acho que até vai ser isso mesmo, tá? A formação tá funcionando. Daí aqui pra baixo realmente já fica mais complicado. Tem o Barreal que meteu gol aqui nessa rodada, tá? Mas eu ainda prefiro talvez o Rafa Silva, meteu gol não, deu 2 assistências. Acho que ainda prefiro o Rafa Silva, tá? E né, tem o Estevão, né? Como uma aposta, o Estevão pra mim é interessante. Tem o próprio Cebolinha, né? 4,43 barato. Cebolinha que, né, tava jogando muito bem pelo Flamengo, machucou e agora tem que voltar a jogar bola, tá? Então, o Cebolinha também é interessante, mas acho difícil você não ir com o Pedro e você ir com o Cebolinha, sabe? Acho bem complicado. Treinador, se você tem dinheiro, acho que o Zubeldia é interessante, o próprio Abel também é legal, tá? O Tite também pode ser interessante. Gosto também. Daí aqui, pra mim, é os 2 melhores, né? Na questão de preço e até de SG, de você querer pegar um SG. Se você não tem o SG do Cruzeiro, acho interessante ir com o Seabra. Se você não tem SG do Vasco, acho interessante você ir com o Rafael Paiva.
Porém, eu tô mais confiante no Cruzeiro do que no Vasco. E o Cruzeiro jogando fora de casa. Então eu vou dobrar o Cruzeiro com o Seabra, tá? Então eu vou tentar pegar esse título do Seabra com o William, tá? Acho que o potencial também de pontuação dos atacantes do Cruzeiro e do meio-campista são maiores do que o do Vasco. Mesmo o confronto do Vasco seja até mais fácil por ser em casa. Porém, a fase do Vasco é pior daqui do Cruzeiro, tá? Então eu vou com o Seabra de treinador, beleza? Bora fazer o banco e o capitão, tá? Vamos pro banco. Goleiro, a gente vai de Léo Jardim, tá? Laterais, a gente vai com o... Dá pra ir de Marcos Rocha também, né? Dá pra ir de Marcos... Mas vamos botar Piton, porque Piton tá sendo mais escalado. Se não jogar, a gente entra pelo menos um mais escalados. A gente cerca esse potencial do mais escalados. O zagueiro realmente é complicado, né? O zagueiro tá... Essa rodada tá difícil de zagueiro, hein? Pelo amor de Deus. Tá terrível. Eu vou dizer Ivaldo pela questão do SG, tá? Acho que até um cara que pode ser interessante, tá? Mas eu não arriscaria, não. Prefiro zagueiros melhores pra essa rodada. No meio de campo, vamos de Lucas Romero. E no ataque, vamos de... Acho que a gente vai de Rafa Silva mesmo, hein, gente? Acho que a gente vai de Rafa Silva no ataque de reserva, tá? Bem focado no Cruzeiro, nesse banco. Cruzeiro e Vasco, nosso banco, meu Deus. Que banco tenebroso, se você for olhar, né? Mas beleza, tá? Capitão, rapaziada. Capitão acho que tá bem aberto. Acho que você pode brincar muito com esse capitão se você quer estourar de pontuação. Acho que o De La Cruz é um cara que tá vindo muito forte na questão de pontuação. Só que eu arriscaria ainda em jogadores mais ofensivos, que tem a chance de bater um pênalti, que nem o Pedro, que nem o Verratti, que nem o Henrique, que pega muito na bola, vai muito pra cima, né? Finaliza bastante. Acho que você tem que ter um jogador que é assim, né? Vai mais pra frente, sabe? Então, eu ficaria com os 3 atacantes, mas o De La Cruz sim é uma opção interessante. O Matheus Pereira jogando mais avançado também, acho que é legal. Porém, por enquanto, eu vou fazer o arroz com feijão e vou com o Verratti, tá? É difícil fugir do Verratti. O Pedro tem um jogo mais complicado, o Henrique também. O Verratti, dos 3 atacantes, é o jogo que tem mais facilidade pra fazer um gol, que a defesa é mais fraca e que também tem a chance do pênalti, né? Então, nesses fatores, juntando tudo, acho que o Verratti é o mais interessante, tá? Tomara que não perca o pênalti que nem perdeu naquela rodada que a gente foi com ele de capitão, né? Mas vamos com o Verratti sim essa rodada. Então esse foi o time, rapaziada. Gostei do time, tá? Eu acho que até dá pra gente fazer, tipo, pensar em tirar o Fabrício Bruno, né? Botando o Rafael Paiva e tirar o Fabrício Bruno com 170, dá pra gente colocar alguém diferente? Não dá, né? Só se fosse o Léo Pereira. Mas eu prefiro ainda com o Fabrício Bruno e o Seabra, tá? Então, é isso, né? Esse ficou o time mesmo. Muito difícil a gente mudar o time, tá? Se mudar é muito pontual. Eu gostei bastante do time, tá, gente? Então, acho que é difícil mudar o time. Só se realmente algum jogador não for jogar. Daí vocês vão saber pelo Instagram mesmo, uma horinha antes do jogo, meia horinha antes, né? Depende, às vezes quando tem uma informação, quando tem troca, a gente tem que pensar ali, a gente tem que sentar, tem que ver quem joga, quem não joga, mudar o time. Então, mas ficar de olho que no Instagram sempre posta quando sai as escalações. Eu posto também quando sair o time atualizado, se atualizar, né? Se não atualizar, a gente deixa o time como tá, a gente não posta. Vocês já entendem que o time não mudou, beleza? O time alternativo não vou mostrar pra vocês, tá? Tô deixando ele meio quieto. Cara, se eu me tá de novo o alternativo não me tá nesse, eu vou começar a trazer meu time alternativo pra vocês ficarem de olho também no time que a gente monta, né? Eu tô fazendo uma estratégia diferente do ano passado, que antes o meu time alternativo era muito mais pra, tipo, observar jogadores que poderiam ir bem na rodada, e eu não colocava alguns jogadores que, tipo, são pontuais, tipo, pra mim, tipo, com certeza no meu time alternativo, provavelmente eu vou ter o Matheus Pereira, talvez eu vou ter o Piquerez, talvez eu vou ter o Verratti, né? Então são, tipo, jogadores pontuais que tem que estar no time de todo mundo. Então talvez esteja no alternativo, só que a gente vai mudar, tipo, outras peças, tipo, mudar o Pedro, mudar o Mateuzinho, mudar um Alan Franco, o Fabrício Bruno. A gente vem com outras peças diferentes que têm potencial limitado. Então esse está sendo a ideia do time alternativo. Se vocês quiserem, eu posso começar a trazer também, porque tá mitando lá, só não tô mitando no principal, né? Mas o foco é no principal, o foco também é nesse time aqui, é no Forigo Fute FC. Então, simbora. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa eu ver se tá gravando certinho ainda, tá? Deixa o like se você gostou do vídeo, tá? Se inscreve, segue lá no Instagram do Forigo, sempre postando quando sai vídeo novo. E também postando, como eu falei, a atualização do time, se tiver, tá lá nos stories quando sair as escalações do primeiro jogo da rodada. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, falou e tchau, família. Bora buscar habitada nesse time aqui, hein?